Bom, gente, por incrível que pareça, hoje eu estou sem a minha cola, mas a gente vai abrir então a palestra de hoje com a Shirley Paz Leme. Eu fico muito feliz de receber a Shirley aqui, é um trabalho que eu gosto muito, há muito tempo, conheço, namoro, andei visitando o ateliê dela em São Paulo. Então, a Shirley tem trabalhado há muito tempo com questões que tocam o problema ambiental, numa poética que aciona muito memória, luz, matérias fluidas como fumaça, resíduos urbanos, arquitetura, também tem trabalhado com palavra. Recentemente, agora em São Paulo, tem uma exposição que lida com a questão da palavra em diversos artistas. Shirley está participando. Atualmente está com uma exposição no Instituto Ling, eu acho que chama Dias Normais. Dias Normais, acertei. Trabalhou com fogo, ar, fumaça, água, expôs em diversos lugares no mundo, atualmente na Galeria Raquel Arnaud, como eu falei, expôs no MAN, na 10ª Bienal do Mercosul, fez seu doutorado nos Estados Unidos, foi professora da da UFMG primeiro, depois a UFO. Isso. Bom, eu vou... FASM em São Paulo, Santa Marcelina, isso. E vou contar que ela fale mais sobre a trajetória dela também, um pouco para a gente. Bom, isso é a nossa palestra, então, que finaliza. Eu estou muito contente de estar fazendo esse evento, que temos a ajuda de organização do evento da Virna Santolio. Agora acabou de entrar a nossa coordenadora adjunta, Lilian do Vale. E eu estou muito contente de estar finalizando a nossa coordenação com esse evento, que trouxemos 3 artistas, né? Pessoas importantes, Paulo Bruschi, Nina Rothschild e Shirley Paz Leme agora. E a gente... fazer um adendo? A gente está muito feliz que a próxima coordenação vai ser supimpa. Isso. E, na verdade, essa coordenação está um pouco, vamos dizer assim, dando tchau com essa semana inaugural, porque a gente deve sair em maio. Então, agora eu deixo vocês com a Shirley. E, Shirley, muito obrigado de novo de estar aqui, tá bom? Luiz Cláudio, obrigada eu pelo convite. Queria te agradecer muito pelo convite, agradecer ao UERJ, o Departamento de Pós-Graduação, né? Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui nesse dia ensolarado e quente, bom de ir para a praia, estarem aqui nessa sala para ouvir um pouco do meu trabalho. Então, eu pensei no projeto... Você pode passar o próximo slide? Eu queria ter um diálogo com vocês, na verdade. Seria interessante eu não ficar aqui discursando sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, mas acho que seria interessante também ter essa troca, de vocês me perguntarem, se vocês quiserem, levantem a mão e eu respondo, para a gente não perder o fio da meada, se vocês tiverem algum interesse pelo que eu estou falando. Pode ser assim? Pode ser assim? Então, tá. Então, eu tenho uma pesquisa, né? Eu trabalho com várias linguagens. E a linguagem, na verdade, se é mais próximo... Ah, tá.
eu trabalho com várias frentes, que vai do desenho até a tecnologia de ponta, assim, né? Então, aqui eu coloquei aqui os elementos que são importantes da natureza. Oi? Apresentação. Eu sei, eu só estava tentando aumentar. Opa. Então, eu trabalho com esses resíduos da arquitetura vernacular, da arquitetura urbana, né? Da literatura e de heterotopias, que são espaços dentro de outros espaços. Heterotopias é um texto que o Foucault escreveu nos anos 68, 69. Ele publica esse texto numa revista de arquitetura, mas ele não desenvolve o texto de que é heterotopias. Mas esse texto é interessante, vocês podem encontrar na internet, que chama, acho que é Outro Espaço. Outro Espaço, que que fala sobre essa questão de um espaço dentro de um outro espaço, como é o caso do cinema, que é uma projeção dentro de um espaço que projeta espaços. Então, é bem interessante, não sei se vocês conhecem, mas está disponível. Eu coloquei o título dessa apresentação, um trabalho que eu fiz, uma escultura em bronze, que é uma frase que se chama Minha Terra Está em Mim. Então, eu vou trazer várias experiências que eu tive desde criança, que eu continuo fazendo até hoje, esses procedimentos. Pode passar. Esse trabalho é, na verdade, uma fotografia que é uma brincadeira com um cigarro aceso, que eu criei um movimento e capturei isso pela câmera. Que era essa, desde muito cedo, eu queria capturar algo incapturável. Então, como a luz, como o fogo, pode passar. Esse é um trabalho que eu capturo também. Isso se chama picumã. Picumã é uma palavra tupi-guarani que significa peruca. Porque o picumã são resíduos de impureza do ar que se fixa nas teias de aranha que ficam em casas de fazenda, casas onde tem lareira, fogão a lenha. Então, cria aqueles volumes grandes, né, que são semelhantes à peruca. E esse nome eu acho muito interessante, porque picumã, né, pouquíssimas pessoas sabem a origem e também o nome picumã. Mas as pessoas de fazenda, né, como é o meu caso, sabem. Pode ir passando. Esses são todas essa captura desse elemento que picumã, se você toca no picumã, ele desaparece. Então, ele é uma coisa, né, criada só para a gente olhar. E isso eu achei muito bonito, porque para fazer esses desenhos, capturar esses desenhos, eu tenho que destruir o picumã que está no ar, preso no teto das casas, e capturar isso no ar.
Então, eu faço uma ação, por isso que eu chamei de desenhação. É quase que uma performance para capturar essa matéria, né? Isso fica colado no papel? Isso eu capturo no papel, porque eu passo uma espécie de um gel que ele evapora. Eu imagino um fixador, mas não é fixador. É a base de álcool também, mas que eu jogo no papel e eu capturo o pigmã e ele fixa. Então fica um pouquinho tridimensional, assim? Não? Fica um pouco, não, fica algumas linhas são tridimensionais, sim. E ele é interessante porque ele é gorduroso. Essa linha, esse trabalho, sei lá se é técnica, o que é isso que resulta o trabalho, ele tem alguma coisa a ver com a gravura, porque a gravura precisa do sebo do carneiro para entintar, porque as placas de metal, né, que eles fazem aquela tinta, hoje não sei, antigamente era assim, com sebo de carneiro. Mas aqui, como a fumaça sobe e ela tinge a teia de aranha, e as impurezas que estão nessa teia de aranha, que são insetos, que são poeira, e ela também capta a gordura que vem do fogão a lenha, que é de cozinhar e sobe a gordura. Então, ela cria essa possibilidade de fixação. Pode passar. Aqui é uma série de desenhos que eu tenho, que é de fumaça, que eu chamo de fumaça congelada, que é também a captura da fumaça na superfície do papel ou da tela. Pode passar. Então, eu tenho várias dimensões e várias séries também, que é sobre a tentativa de capturar essa coisa que é a fumaça, que é incapturável. Então, eu me interesso muito por essa questão de você capturar a água, que a água você não pode reter entre os dedos, ou a fumaça, o ar, né? Pode passar. Então, eu fiz séries diferentes de muitas chamas, as chamas, fumaça cortada, então eu vou criando esse trabalho sempre com fumaça. Isso é uma série que eu fiz para o Amilcar, que era... eu peguei como mote a janela e eu faço várias variantes dessas janelas, que não são janelas, né? São desenhos de linha com a fumaça. Formato, assim, porque isso você induziu, né? Não, porque o Amilcar faz essa coisa gestual, né? Então, eu peguei essa... A coisa para fixar assim... não, é que eu já espreio esse material na superfície e depois eu venho com a lamparina, que eu uso lamparina. Pode passar. Pode ir passando. Pode ir passando, que Eu queria que você olhasse para aquela tela ali. Pode ir passando. Isso aí da mesma série do Janela para o Amilcar de Castro. Eu trouxe muitas imagens, porque o Luiz Cláudio falou, eu quero que você fale muito sobre as séries dos desenhos e tal. Aí eu resolvi colocar, e principalmente a maioria dessas imagens estão neste livro que eu trouxe. Se vocês se interessarem, eu vou deixar 2 livros para a biblioteca. E aí vocês podem... tem 2 livros aqui que eu trouxe. São vários tipos de
trabalho com fumaça. Eu continuo fazendo fumaça. Vocês vão ver ao decorrer dessa fala que a fumaça está sempre presente no trabalho. Pode passar. Tá vendo? Aqui, ó, em 2014, eu fiz uma exposição em Belo Horizonte que eu já usei a palavra e a fumaça. Pode passar. Palavra e a fumaça. Aqui uma série de trabalhos que eu fiz sobre o resíduo da cidade, que é a captura da poluição em feltro. Esses já são, do resíduo da cidade, são filtros de ar-condicionados de carros, que esses filtros são usados, porque o filtro de ar-condicionado é branquinho, e esses filtros são de carros que circularam pelas cidades. E não sei se vocês sabem, é preciso trocar filtro de 3 em 3 meses. Só que ninguém troca. Às vezes passa 6 meses. E, por incrível que pareça, eu mesmo fiquei na pandemia com um carro, não sei o que, troquei o carro recentemente e falei, eu quero filtro de ar-condicionado. Me dei conta que eu não troquei o filtro, mas como eu estava morando na praia, então não tinha quase nenhum resíduo de poluição, nem nada. O filtro estava bem bom ainda para circular. Pode passar. Essas são variações dessa mesma série, desse O Ar Não Tem Lugar. Pode passar. Esse também. Isso, na verdade, é um filtro de ar-condicionado, porque eu coleciono vários filtros de ar-condicionado de vários lugares. Que eu tenho também uma série que se chama Ar das Grandes Cidades, que é o ar de São Paulo, o ar do Rio de Janeiro, o ar da Cidade do México, Nova York, várias cidades que eu fui, e eu tento achar um filtro e carregar esse filtro comigo. Mas o filtro é insalubre, né? Então, eu tenho que torná-lo salubre, matando todos os germes, né? Então, assim, a gente faz uma limpeza e uma higienização desses filtros para depois eles chegarem no meu ateliê. Porque eu posso ficar doente, posso pegar uma bactéria, eu posso pegar... Então, quando eu faço o trabalho, ele já está super, você pode até lambê-lo, que não vai ter nada, vai estar as bactérias, os vírus estão todos mortos. Pode passar. Essa aqui também, dessa série da pegada do ar. Então, eu aproveito as formas que o ar vai passando no filtro e deixando a pegada. Então, onde é branco, tem menos resíduo. Onde tem manchas, tem mais resíduos. Pode passar. Isso é uma série que eu fiz para Lígia Pape, porque quando eu peguei esse filtro específico, que tem esse formato, são 2 filtros que eu juntei e fiz esse objeto. Eu me lembrei muito daquela série da Lígia Pape, que se chama Tesselares, aquela gravura que ela faz essa linha preta na superfície da madeira e dá esse grid, né? Essa é uma grade, assim, essa linha, às vezes trêmula, né? Então, eu fiz uma série com essa para ela, né, na verdade, lembrando do trabalho dela. Pode passar.
Pode passar. Esses são vários tipos de... Esse aqui, eu participei da Bienal de Curitiba e eu fiz uma instalação que eles me chamaram, porque tinha uma casa lá em Curitiba que se chama Palacete dos Leões. Esse palacete é uma das casas mais antigas de Curitiba, e era onde a família Leão, do Mate Leão, sabe, que a gente tinha, que era dessa família. Eu fiquei sabendo que eles venderam para a Coca-Cola, eu acho. Então, essa família tinha uma história muito interessante. Quando eles me chamaram, era para fazer uma intervenção numa sala desse palacete, que tinha uma lareira. E eles me chamaram por causa da lareira, que era fazer alguma coisa com fumaça. E aí eu fui estudar, porque eu sempre trabalho com contexto com o lugar. Eu quero saber do lugar, por que eles me chamaram para fazer um trabalho ali. Aí eu fui estudando sobre a família, e tinha um livro que contava a história da mulher, a herdeira desse Mate Leão, que se chamava Maria Clara. Vocês estão vendo aqui que a letra vem desse e forma o nome Maria Clara. Eu achei muito incrível que ela se casou com 16 anos de idade e teve um filho atrás do outro. Não, 14. Ela casou com 14 anos de idade, teve um filho atrás do outro e ficou viúva com 19. Com 19, o marido morre, que o marido já era mais velho, já tinha mate, já fazia mate, mas era mate para chimarrão, tipo assim. E depois ele foi viajando para outros países até fazer o mate em pacote, em quilo, para vender para as casas. Porque eu me lembro, quando eu era criança, Mate Leão não era no saquinho. Era 1 quilo, meio quilo que você comprava e tirava, tinha que fazer todo aquele procedimento. Uma caixinha de madeira. Tinha também. Eles... Meu avô que beneficiava ela. Ah, é? Jura? Que coisa incrível. Então, eu fui estudar sobre a vida dessa família e eu achei isso incrível, que ela ficou viúva com 19, com uma fábrica e com toda a política. Os políticos se reuniam na casa dela, porque era a melhor casa, maior. O presidente da República visitou a casa, ela que recebia, ele vivia na casa. E ela teve 5 filhos. Então, eu resolvi fazer um trabalho para cada filho, e um trabalho para ela e para o marido, que chamava Agostinho. Eu acho que o outro, não sei se é o Agostinho... não, aqui é o Leão. Eu fiz para a sala, em cima da lareira, é o nome da Maria Clara. E eu fiquei imaginando essa mulher com toda a vitalidade, com 19 anos de idade, viúva. E ela era super requisitada, ela foi pedida em casamento várias vezes por várias pessoas e ela nunca se casou. Então, eu quis colocá-la em cima da lareira. E depois tem... de um lado era o Agostinho, e depois tinha vários... a decoração da casa era feita por molduras de almofadas, que eles chamam em arquitetura, aquelas almofadas de tecido e tal. E aí, em cada lugar daquele, eu coloquei um trabalho que era para cada filho. Eu entrevistei a neta dela, que mora do lado da casa. Entrevistei
a sobrinha. Então, eu me envolvi com essa família para fazer esse trabalho. E que eu achei que ficou muito interessante, porque eu fiquei imaginando essa mulher com todo o fogo da adolescência, né? Porque 19 anos é quase adolescente, né? 19 anos, ficar viúva, você imagina, e ter 5 filhos, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu sou encantada com essa série, esses trabalhos e outros também. Se você se sentir à vontade de compartilhar o processo, porque essa ideia de profundidade que traz, imagino que você decalca a letra 7 na tela, vai tirando e vai jogando fumaça, decalca, jogando fumaça, e se existe também um cuidado, um olhar para fixação, para o trabalho ficar mais tempo com esse resultado. Sim, não, é o seguinte, quando eu comecei a usar letras, nos anos 70, eu usava letra 7, mas eu fazia em cadernos, né? Isso aqui é enorme, tem 1,75 por 1,76. É grande. Então, hoje, é muito fácil. Você manda fazer plotagem, né? Eu trabalhei com um designer gráfico, que é amigo meu, de Belo Horizonte, e aí a gente fez várias camadas. Então, primeiro eu colocava uma camada de letras e fazia fumaça. Depois, eu fixava a tela, pregava as letras como máscaras. E aí colocava um pouco de fumaça. Aí retirava, voltava a essa fixação da fumaça com esse tipo gel que eu falei. Até ele é um processo longo, porque eu tenho que esperar secar, e depois aí eu apliquei de novo uma outra camada, e fui fazendo isso para dar essa terceira dimensão. E o movimento da chama também, isso é importante, porque eu ponho máscara, eu fecho no estúdio, fico enfumaçada dos pés à cabeça para poder conseguir controlar essa chama, porque a chama ela fica toda eufórica com qualquer ventinho que tem. Aí você tem que esperar ela ficar mais calma. Aí, quando a chama está mais calma, aí é que eu vou começando a fazer o desenho. Pode passar. Esse é um trabalho que está aqui no Museu de Arte do Rio de Janeiro, que é do Chateaubriand, do Gilberto Chateaubriand, que está no MAM do Rio. E eles mostram bastante, assim, eles me avisam quando mostram esse trabalho. Pode passar. Esse é um trabalho também com gravetos. Quando eu era criança, eu morei na fazenda. E por isso que foi importante para mim trazer a fumaça para o meu trabalho, porque na fazenda que eu morei, até os 5 anos de idade, não tinha luz elétrica, então a gente usava lamparina e lampiões. E a lamparina foi sempre presente na minha vida, essa chama da vela, em que eu tento capturar essa chama em vários outros trabalhos. Esse trabalho que eu fiz para o Instituto Link, lá, que abriu ontem, lá em Porto Alegre, tem a ver com a chama da vela, com a luzinha que é a chama, né? E também, na fazenda, tinha muitas casas de pau a pique.
não sei se vocês conhecem a casa de pau a pique, põe um pedaço de madeira, finca no chão e vai colocando um do lado do outro. Depois eles jogam barro para nivelar aquilo, para não entrar insetos e tal. E eu era encantada com aquilo, porque eu adorava ir na casa das pessoas que moravam em casa de pau a pique, porque a minha casa não era de alvenaria, mas a casa das outras pessoas que moravam na fazenda era de pau a pique. E o chão era chão batido de terra. Então, eu ia para casa, eu chegava na fazenda, assim, principalmente quando eu era interna em colégio de freira, em outra cidade, eu chegava na fazenda e corria da porteira para ir varrer o chão dessas casas. Eu amava varrer, porque eles jogavam cinza para bater o chão e ficar mais claro do que a terra de fora, que era vermelha, eles punham cinza no chão e jogava água e ficava aquele negócio como se fosse cimento. E eu sei que tem muita gente recuperando isso agora, principalmente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, essa construção ecológica que eles estão chamando, que é usar a cinza para fazer uma espécie de um cimento ecológico, que eles fazem banheiro para... ao invés de pôr azulejo, eles fazem esse tipo de coisa, que era o piso dessas casas. Então, quando eu varria essas casas, saía um pozinho claro, assim, e tinha um contraste com a parede, que às vezes era vermelha, eles pintavam as paredes. E eu adorava, eu tentava querer pegar aquela poeirinha, né? Então, a poeira também é um assunto que eu já fiz trabalhos capturando a poeira. Eu tenho uma série de trabalhos sobre poeira, e os galhos vieram dessas casas de pau a pique, que eu fiz grandes construções. Depois eu vou mostrar, porque eu separei escultura, desenho, e depois eu chego na instalação. Pode passar. Está vendo? Isso aqui é uma escultura imensa que o Itaú Cultural convidou uma série de artistas para fazer uma exposição na Paulista. Mas a Paulista só tem arranha-céu, é uma coisa horrorosa o tamanho daqueles prédios. Então, eu tinha que fazer esse trabalho na escala da Paulista. Eu tive que fazer um trabalho enorme, que não cabia no meu ateliê, fora do ateliê, e todos com galhos secos de eucaliptos, amarrado com ferro. Parece uma loucura fazer isso, né? Dias e dias amarrando isso. É um trabalho enorme que o Itaú depois... eu falei, como que eu vou levar essa coisa de volta, onde que eu vou pôr e tal. E eles quiseram ficar com a obra. Então, está na coleção do Alfredo Setúbal, que é do Itaú. Pode passar. E aqui, essa tentativa de aprender a fumaça. Eu fiz uns cubos de vidro, de 80 por 80, onde eu usei a madeira, o carvão, a cinza e a fumaça, porque eu queria mostrar o subproduto da madeira, né? E como eu chegava nessa fumaça. Pode passar. E agora eu vou começar a mostrar uma série de trabalhos que eu fiz como instalação. Isso aqui é um projeto que eu fiz antes de eu ganhar a bolsa para ir para os Estados Unidos, porque eu ganhei uma bolsa da Fulbright em 83. E eu tive que
terminar esse parque em 83. Eu comecei em 79, eu era uma jovenzinha, cheia de ideias na cabeça, que fui morar em Uberlândia, Minas Gerais, para dar aula na universidade, na escola de arte. E, naquela época, a universidade era uma fundação. Ela era a Universidade Federal de Uberlândia, mas era fundacional. Não sei se até hoje é fundacional, parece que passaram a ser todas autárquicas. Mas tinha muita grana, porque ela tinha acabado de ser implantada como Universidade Federal, em 79. E aí as pessoas da reitoria pedindo projeto, e ninguém fazia projeto, e o dinheiro jorrando, né? E aí eu tive essa ideia de como a cidade era uma cidade que tinha um porte médio, sei lá, de 300, naquela época, em 79, 300 milhões de habitantes, não tinha espaço público, não tinha... tinha praça e tinha clubes. A cidade de 300 mil habitantes tinha 5 clubes, todos particulares, e eu fiquei perguntando, e as pessoas da cidade que não têm dinheiro para ser sócio de um clube, para onde elas vão? O que elas fazem? Né? E aí, eu comentando com uma professora sobre esse meu questionamento, ela disse assim, põe isso no papel, faz um projeto. E aí eu comecei a pensar em criar um parque onde eu criaria vários objetos, várias esculturas penetráveis que serviria como equipamento de brincadeira lúdica, né? E, então, eu fiz esse packet... Então, o prefeito da cidade resolve pegar uma área que era um brejo, um alagado, um lugar que ninguém queria na cidade, ele troca essa área, é um jogo de corrupção, essas coisas, ele trocou essa área para uma área nobre na cidade, para um amigo dele, que era a área nobre era da prefeitura. E ficou aquele negócio ali, né? Sem saber o que eles iam falar. Falaram, não, aqui tem uma reserva de árvores, que são árvores do cerrado, não sei o quê. Aí eu fui visitar lá e pensei, nossa, eu posso fazer uma coisa bem legal aqui. E comecei a desenhar, chamei umas amigas que eram arquitetas e chamei mais não sei quem, e eu falei, olha, eu tenho esses desenhos aqui desses brinquedos. Vocês me ajudam a passar para a planta, porque eu não sabia passar para a planta, que naquela época não era como computador, tinha que fazer tudo à mão. Eu tenho ainda as plantas em papel vegetal. E aí a gente fez esse parque, que é 10 mil metros quadrados, dentro dessa área, que era uma área que ninguém queria, que hoje é um parque, é o parque da cidade, é o Central Park de lá. Porque tem uma florestinha, eles fizeram um campo de futebol, que é campo de futebol, não, um estádio de futebol, enorme, que é vazio, quase ninguém joga lá, mas está lá. E fizeram uma série de quadras e fizeram piscinas naturais. E eles canalizaram esse brejo e fizeram um lago natural, que, não sei, fizeram um assoreamento, né? Que aí tem esse lago natural. Pode passar. E
E eu tinha que terminar esse parque em 83, porque eu ganhei a bolsa para ir para os Estados Unidos. Eu queria muito continuar estudando, fazendo meu trabalho. E eu estava enfarada de ficar nessa cidade, que era uma cidade muito pequena para a minha cabeça. E eu queria sair de lá de todo jeito. Então, isso aqui pode passar. Tem várias. Isso é um túnel, que ele é muito grande, é uma ocupação, vocês estão vendo a proporção com as crianças, mas como era uma área pública, eu fiz... Na verdade, eu não tinha engenheiro. Tinha um cara da universidade que falou que queria trabalhar, mas ele me largou sozinho e eu tinha que terminar isso. Então, tudo aqui eu gastei o dobro. Se alguém, um construtor que eu arranjei, falava assim, tem que fazer uma sapata para essa madeira entrar aqui, para ficar segura. Eu falava assim, não é 1 metro, a sapata não vai ser 1 metro, a sapata vai ter 5 metros. Então, põe 5 metros para dentro desse negócio e põe o concreto, porque eu tinha medo de adultos subirem nos brinquedos e ter alguém que o brinquedo desabar. Então, assim, foi uma loucura, né? Eu fiz isso muito numa vibe, assim, para terminar e para acontecer, porque eu poderia ter ido embora e não ter terminado, né? E eu não gosto de começar nada e não terminar. Hã? Então, aí eu vou contar no final. Pode passar. E isso aqui é uma série de cabanas que eu usava isso quando eu era criança. Na fazenda, a gente fazia umas cabanas com lençóis, assim, inventava, né? E aquele túnel que vocês viram, a gente fazia na fazenda com um latão de óleo para tratores, que eles compravam óleo em latões, assim, e a gente usava. Pode passar, porque tem muitas fotos. Esse aqui é o caminho de Escher, é uma casa, baseado numa casa, que era a minha casa da fazenda, e que ela era transparente, toda feita de corda, então era um labirinto, por isso que é o caminho de Escher. Porque quando eu estudava na Escola de Belas Artes, o Escher era o artista mais importante, que a gente tinha que olhar para desenhar e tal. Então, ele trabalha muito com labirinto, o Escher, né? Então, aqui eu dei esse nome, mas as crianças apelidaram Casas Sem Chão, que eu achei muito bonito e poético. Pode passar. E eu peguei eu pedi lona, né? 100 metros de lona de caminhão, que é feita de algodão, né? E resolvi unir o parque, que era do lado dessa floresta. Eu passei essa lona de árvore em árvore, criando várias formas de rede, linhas no espaço, como se fosse uma linha cortando essa floresta. E era muito interessante que muita gente dormia nessas redes e ficou por muito tempo, porque a lona é resistente, né? Pode passar. Então, você me perguntou do parque. O parque ficou... Eu voltei dos Estados Unidos em 87, eu fui em 83, voltei em 87. O parque estava em pé, tudo normal e tudo, mas precisava de ser restaurada algumas partes. Aí fui, arranjei uma equipe novamente, refiz o que eu tinha deixado para a prefeitura, porque esse parque eu fiz com um prêmio que eu ganhei do Ministério da Cultura, e com uma grana, né, que eu entrei com o projeto, era Ministério da Cultura e Ministério da Educação, e a Universidade Federal de Uberlândia.
Então, mas a prefeitura era dona do terreno, o parque era da prefeitura. Então, a gente doou para a prefeitura esses equipamentos todos e a prefeitura que ficou para tomar conta. Mas, como tudo que é público nesse país, ninguém cuidou. E aí, quando eu cheguei dos Estados Unidos, refiz o parque, entreguei para a cidade de novo. Então, o parque ficou funcionando até 2005. Em 2005, eles resolveram tirar todos os equipamentos e colocarem quadras de futebol. E não me consultaram nem nada, destruíram o parque. Em 2005, eu mudo para São Paulo. Eu achei que foi um período que eu terminei a minha relação com aquela cidade, sabe? Mas não terminei, porque eu ainda tenho um ateliê lá, eu continuo indo lá, mas, assim, é muito isso, né? Não, é um horror. A prefeitura, sem saber, existia uma placa com o meu nome, existia a referência de onde que veio o projeto, que era da universidade, e eles não contactaram ninguém, simplesmente destruíram. Isso aqui eu vou mostrar uma série de instalações que eu faço com galhos de eucaliptos, usando sempre essa referência da minha terra, de onde eu vim, que é o lugar dessa arquitetura vernacular, né, da fazenda, esse imaginário. Pode passar. Aqui eu fiz nos Estados Unidos uma terra que eu chamei de Minha Terra, que é uma terra vermelha, que eu enchi a galeria. Eu tive que ir em outro estado, eu morava na Califórnia, eu tive que ir em Utah buscar essa terra vermelha, colocá-la na galeria molhada, e depois ela vai desidratando e vai criando essas rachaduras. Pode passar? Isso aqui é uma instalação, é um objeto que eu inseri dentro da galeria, com a mesma maneira que se fazia o pau a pique, as casas da fazenda, mas usando, ao invés de usar a argila, a terra na superfície, eu usei um papel artesanal molhado que eu inseria na superfície. Pode passar. Na superfície dessa matéria, que é esse galho seco. E depois eu aquarelava, trazendo de volta as cores que existiam nas casas, né? Isso surgiu vários outros trabalhos, pode passar. Esse trabalho que foi para a Bienal Internacional de Lausanne, e que era um espaço, uma espécie de uma oca, que eu queria trazer essa memória, porque no fundo da fazenda da casa dos meus pais existia uns indígenas. Então, eu convivi com essa arquitetura indígena durante minha vida inteira. E aqui eu trouxe essa forma redonda que você entrava, parecia um lugar sagrado, mas não um lugar religioso. Então, era um lugar como os povos, os nativos, eles tratam o lugar, a casa, né? Pode passar. E esse trabalho foi adquirido pela Dinamarca. Pode passar. Pode passar. Isso aqui são intervenções que eu fazia. Eu também uso isso aqui na Alemanha, em Berlim, tinha uma exposição que me convidaram, e eu usei a coluna do prédio para fazer uma outra coluna, uma coluna toda
que parecia ser frágil em contraponto com uma coluna de concreto. Pode passar. Aqui uma instalação que eu fiz primeiramente em Porto Alegre, que a galeria era branquinha, o Nuno Ramos tinha feito uma instalação lá. E o Nuno falou comigo, você tem que fazer um trabalho nessa galeria. Aí eu resolvi fazer um trabalho que tinha a ver com o desenho, a tridimensionalidade, a escultura e o desenho que ficava nesse entre, assim. Pode passar. Então, tinha objetos da casa, uma janela, uma cama, mas também tinha outras coisas que não tinham nada a ver com a casa que eu fui inserindo no espaço. Pode passar. Lindo esse trabalho. Aí eu levei esse trabalho para vários lugares do mundo, porque eu fazia esse trabalho, eu cortava, media a cama, o tamanho real da cama, a janela real, aí eu fazia fechos, colocava dentro de um tubo, sabe? Esses tubos que eles colocam peças de tecidos, uma malha, eu colocava aquilo e despachava a Varig e levava para o mundo inteiro. Aí chegava no lugar, eu montava o trabalho, porque ele virava outra coisa, né? De uma coisa tão pequena, que era um rolo assim, virava outra coisa. Pode passar. E ele tinha isso, tinha um balanço, que seria também na casa, o balanço com a cadeira, tinha essa poesia, né? Essa foi uma outra instalação. Isso todo mundo fica louco com esse trabalho, que é um trabalho super bonito, mas que não pode mais pôr em lugar nenhum no mundo. Eu vou fazer uma retrospectiva, não pode fazer isso, porque é perigoso, mesmo que a luz é controlada, o fogo é controlado, mas isso aqui era 120 metros quadrados de galhos secos de eucalipto, e que tinha uma chama no meio disso. Então, quando você chegava pela fresta, você olhava que a fresta eram duas portas, né? Que elas foram fechadas com vidro até o joelho, assim, e depois você era impedido de entrar. E você chegava e assustava com aquilo, ficava com uma coisa, uma tensão, né? Uma suspensão. Pode passar. Então, esse trabalho tinha muito a ver com o tempo, né? Com o tempo presente, o tempo sentido, né? Porque quando você chegava, tinha essa suspensão, era sentida. E aí tinha uma mesa com a gaveta aberta. Essa mesa era uma mesa da fazenda dos meus pais, que eu queimei. Tem ali uma marca marrom na mesa, era uma queimada, que eu, brincando com fogo, queimei a mesa. E tem uma camisola, pode passar. Tem uma camisola que essa camisola eu fiz e bordei quando eu estudava no colégio de freira. E aí eu usei essa camisola que era suspensa por essa escultura que subia pela parede. Pode passar. Esse é um projeto que eu fiz, eu parei agora de fazer esse projeto, porque é o seguinte, o MAC, eu doei esse projeto para o MAC, lá em São Paulo, porque o projeto se chama Correr o Risco, né? É um trabalho em colaboração com artistas, amigos, que eu envio uma folha em branco com um risco feito de limão. Eu pego o caldo do limão e ponho no papel, ele fica transparente. Então, ali tem uma forma, um desenho, mas você não vê.
E aí eu mando para as pessoas uma vela, a folha em branco, assinada por mim, e uma folha sulfite com as direções, como que você vai fazer para descobrir um desenho ali, correndo o risco. Porque você tem que usar a vela, mas ao usar a vela você pode queimar o papel, você pode se queimar, então você corre o risco. Eu corro o risco de não receber o desenho, porque eu mandava o desenho assinado e a pessoa podia não querer devolver. E a pessoa também podia gostar da intervenção que ela teve e ficar com o desenho para ela. E dentro desse envelope que eu mandava, também tinha um envelope selado com o meu endereço para ela só pôr no correio, ela não tinha gasto nenhum. Então, eu fiz, não sei, mais de 500 desenhos que eu mandei para as pessoas. Então, tem vários artistas que participaram desse projeto e muitos destruíram o desenho que eu mandei, queimando. Muitos negava totalmente a minha proposta e pintavam por cima e nada, mas só que com o tempo, o calor e a temperatura ambiente, esse traço, esse risco surge no papel. Então, muitas pessoas não sabiam como revelar essa linha e mandava, por exemplo, esse trabalho de cima. Ela criou uma paisagem e não revelou o desenho. Depois, com o tempo, foi revelado o desenho. Pode passar. A Ana Maiolindo, ela fez um buraco, tá vendo? Ela estava fazendo uma série de desenhos que ela rasgava o papel ali, ela fez um buraco. Pode passar. Esse é um trabalho que eu estava te contando, que eu participei é um trabalho que chama Lumen Vaga Lumen, que hoje ele está totalmente... É lindo esse trabalho, mas quem é jovem não associa com a minha ideia. A ideia era, que se chama Lumen Vaga Lumen, era fazer um paralelo entre os celulares, que estavam começando a pipocar no Brasil e no mundo, e os vagalumes. Os vagalumes são luzes que vagam, né? O inseto. E o celular também é uma luzinha, que antigamente era um tijolinho assim, e tinha uma luzinha que ficava acesa. E eu tive essa ideia, primeiramente, para a Bienal do Mercosul, em 99. Depois, esse trabalho foi para a Bienal de Havana. Depois, ele foi para Gulbenkian, em Portugal. Depois, ele foi para Brasil 500 anos, aquela exposição que ocorreu lá em São Paulo, no Ibirapuera. Esse trabalho rodou o mundo. Porque ninguém usava LED como obra. E eu usei isso muito intuitivamente, assim, porque eu estava em Veneza e as ruelas de Veneza são escuras, né? E eu tinha saído de um restaurante que não era... Eu tinha que voltar para Praça de São Marco, mas eu estava do outro lado do Gran Canal e tinha que passar numas ruazinhas muito estreitas e eu vi uns pontinhos parados. Eu falei, nossa, vagalume em Veneza, e fiquei olhando o vagalume, fui caminhando e o vagalume não mexia. Aí que eu vi que era uma pessoa parada com o celular, porque lá em Veneza era difícil ter
conexão. Então, as pessoas paravam para pegar a conexão, né? E aí eu achei tão interessante, falei, eu vou fazer um trabalho com isso, essa ligação do celular com os vagalumes. E aí, imediatamente, eu fazia residência artística em Berlim, na Kunsthaus Betânia. Cheguei lá, registrei isso no papel e pensei, como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu pensei que eu ia pegar celulares e de pendurar numa sala e ligar esses celulares com barulhinho, que era aquele barulhinho de inseto. Antigamente, os celulares tinham barulhinho de inseto, né? Depois que ficou a Quinta Sinfonia, depois que foram vários barulhos, mas os primeiros eram barulho de inseto. Eu pensei várias coisas, mas depois, eu conversando com várias pessoas e gente que mexia com eletrônica, eu resolvi simplificar e criar uma gambiarra, que é uma caixa onde eu usava o som dos celulares, eu gravei no estúdio o som dos celulares, pus no CD, e usei só LED, os LEDzinhos comprei e tal, e eu criei essas linhas de energia que conectava esses pontinhos. E a sala tinha que ser negra, muito escura. Então, o preto, o negro da escuridão, ele te envolvia. Foi muito interessante, porque quando eu fiz esse trabalho, primeiro que eu mostrei foi na Bienal do Mercosul, e a minha sala era do lado do Tunga. O Tunga estava mostrando aquele trabalho dele no Choquet Rouge, que está em Otim, lembra? Aquela instalação dele. E aí o Tunga falou, o que você fica só fazendo dentro dessa sala? Eu falei, uma instalação, vem cá ver. Aí ele foi entrando e falou, não, eu tenho medo do escuro. Falei, não, eu te levo, vamos. Entrei aí na sala com ele, de mão dada e tal. Chegou lá, ele pirou. Ele falava assim, o preto, o negro, porque o seu olho ia ajustando e o preto te invadia, assim, sabe? E os pontinhos iam aparecendo aqui e ali, porque eu trabalhei com a perspectiva, então, às vezes o vagalume vinha lá, uma luzinha muito pequenininha. Isso tudo assim, com fita isolante, eu ia fechando o ponto do LED, aumentando o LED, sabe? Então, essa instalação ficou tão maravilhosa, ficou tão incrível, assim, e tão pertinente que as pessoas faziam filas. Eu tenho fotos de pessoas de sombrinha, chovendo, incrível. E depois, agora, em 2014, eu refiz esse trabalho que eu estou mostrando agora no Rio Grande do Sul, mas eu mostrei em São Paulo antes, que é com Arduino. Arduino é um pequeno computador que eu faço uns objetos, e esse Arduino faz todo o papel da gambiarra que eu fiz para essa instalação. Pode passar. Esse é um trabalho que eu fiz para a Bienal de São Paulo, que foi essa instalação que se chama Cultura. Toda a vida que eu viajava para o exterior, e não tinha internet, a gente tem que lembrar disso. Quando eu fui para os Estados Unidos, não tinha internet, ninguém sabia. Tinha gente que eu falava nos Estados Unidos, eu sou do Brasil, eles falavam, eu nunca fui na Europa. Eles achavam que eu era Bélgica, não era Brasil. Não tinha Brasil no mapa dos americanos. Era difícil mesmo, só gente muito culta que sabia onde ficava o Brasil, mas
as pessoas do cotidiano, colegas da universidade, ninguém conhecia o Brasil. Então, as pessoas sempre me perguntavam assim, quando eu fui na Suíça apresentar meu trabalho na Bienal de Lausanne, as pessoas falavam, me fala da sua cultura. Isso foi em 93. Me fala sobre a sua cultura, me fala sobre a sua cultura. Então, eu fiquei pensando que o europeu vê muita cultura como se eles trouxeram cultura para nós, né? Eles não pensam que aqui existia, os povos originários tinham sua própria cultura, né? Então, aí eu resolvi fazer esse trabalho e eu concebi esse trabalho lá nos Estados Unidos, que era... eu fui na biblioteca da Universidade de Berkeley, achei um dicionário em português e a definição de cultura. E a definição de cultura eu achei incrível, que veio por ordem alfabética. Então, primeiro começava com adubo, agricultura, ou seja, a natureza está aqui. Depois o saber, o último era o saber. E aí eu fiz isso nos Estados Unidos, apresentei em maquete. E quando eu fui convidada para a Bienal de São Paulo, eu apresentei para a curadora esse projeto, ela achou incrível, porque, na verdade, eu usei assim, eu pensei, eu fiz um container de esterco de gado que compra em sacos para colocar em plantas, que é uma matéria viva. E eu estudei muito sobre cultura. Então, fui ler Kant, fui ler Marilena Chauí, não sei o que, fui estudar para eu ter estofo para poder falar. E eu aprendi, lendo, que no século XVIII, cultura era natureza, não era separada. Então, o Kant é que separa a natureza da cultura produzida pelo homem. E aí eu falei, então eu vou unir isso. Então, eu fiz uma filmagem no Tempo das Águas, de um cu da vaca. No Tempo das Águas, as fezes, né, saem líquidas. Então, quando eu filmei em close-up o cu da vaca, parecia uma pintura. Eu não sei se tem foto aí. Parecia uma pintura, né? E aí eu resolvi, fiz um vídeo disso e projetei no centro dessa grande container de esterco. Mas quando você entrava dentro da instalação, subia uma rampa e tinha um ponto alto, e depois era para fazer um percurso, e você podia ir por qualquer lado, era o mesmo percurso. E tinha o cheiro do campo. Então, eu trouxe o campo para dentro e tinha aquilo ali. Todo mundo achava lindo, nossa, esse vídeo, essa pintura. Mas, no final do vídeo, a vaca, né, tem o cu da vaca, ele fica fazendo assim, pulsando, porque cultura é tudo que é vivo e é tudo que pulsa, que tem vida. Então, aí tem a filmagem do cu da vaca fazendo isso e a vaca solta um pum. E quando isso acontece, as pessoas, então, muitas vomitavam, muitas saíam de lá achando horrível. Então, mexeu muito com as pessoas. E a parede da... Hã? Tinha cheiro? Tinha cheiro. E o cheiro? O cheiro... Hã? O tal do mosquito que tem ali. Não. O mosquito é o seguinte, porque o esterco... Mas o cheiro do pum tinha? Não, tinha o cheiro do esterco.
Mas ela entendia que aquilo ali eram fezes da vaca, porque antes não entendia, que era como se fosse uma formas, como se fosse pintura abstrata. Acontece que eu pintei a parede de preto, como aqui, porque eu sabia que os estercos, eu tinha feito um teste, que o esterco ele é cheio de larvinhas que se eclodem e grudam na parede, ficam pontinhos fosforescentes, que são as larvas que viram mosquitos. Só que aí a Bienal começou a ter aquele enxame de mosquito, aquela coisa que muitos artistas reclamaram que as instalações dele estavam invadidas por mosquitos, chamaram a vigilância sanitária e mataram o meu trabalho. E mataram os mosquitos todos. Porque eu estava querendo falar dessa cultura, que a cultura é uma coisa que entra rizomaticamente e penetra. Né? Como a gente tem a cultura americana que entrou na nossa vida e que hoje a gente usa palavras, que a gente usa, tem hábitos, né? Então, como a gente teve a cultura francesa nos outros séculos passados. Então, essa coisa da colonização também. Eu estava falando de várias coisas dentro desse trabalho. Mas Deus é justo, é brasileiro. Veio um curador francês do CAPC, que é o Centro de Arte Contemporânea de Bordeaux, que viu esse trabalho, ficou enlouquecido e me chamou para fazer um trabalho lá em Bordeaux. E eu contei para ele, ele falou, lá na França, lá no CAPC de Bordeaux, você pode fazer o que você quiser, se tem mosquito, vai ter mosquito. Aí falei com ele, que eu estava falando com ele em inglês, mandei o projeto em inglês, e o esterco em inglês é manure. E eu falava com ele, manure, ele falou, não, na França tem demais. Só que quando eu fui para a França, ao invés deles comprarem esterco, eles compraram merda. Eles compraram cinco containers de merda e botaram na frente do CAPC de Bordeaux. E aí, quando ele falou, não, vamos lá, vou abrir, que eu abro o container, aquele cheiro de ureia que tem, a merda de vaca. E aí eu falei, isso não é esterco. Ah, mas e aí? Para entender o que era esterco. Aí eles tiveram que ir, me levaram para um jardineiro, me levaram para isso aqui. Por quê? Na França, o esterco eles compram da Alemanha. O esterco é seco, é só de folha de árvore que eles desidratam. E isso não é esterco, porque esterco tem que ter matéria viva, né? Então, o que eu fiz? Eles importaram esse esterco da Alemanha, que eram folhas secas, e eu misturei com a merda. Então, aí deu o esterco. Mas e para misturar essa merda com o esterco? A gente tinha que pisar dentro desse container, misturar e deixar o negócio fermentando ali, né? Fermentando, para, então, fazer o esterco, né? Fazer o esterco, de fato. Mas, no final, deu certo. A gente fez e aí ele deixou esses pequenos micro-organismos grudarem na superfície preta da instalação e virarem mosquitos, porque eles começam a crescer e perdem a fosforescência e ficam pretinhos e voam. E foi incrível, porque o Baudrillard estava em Bordeaux e ele
estava dando uma palestra, ele foi no museu e adorou a instalação e começou a dar palestra sobre a instalação. Aí as pessoas iam, me pediam entrevista para televisão, porque queriam saber por que estava saindo tanto mosquito do museu. Então, eu fiquei muito feliz que aconteceu, de fato, a instalação como eu queria, que os mosquitos foram para a cidade, foram para outros lugares e voaram, enfim. Pode passar. Essa é uma instalação que eu fiz também, porque eu fiz vídeo e desenho. Os desenhos vêm desse episódio que eu tive na minha vida, que meu pai, ele tinha fazenda e tinha esses índios na fazenda do meu pai, que faziam potes. E eles pediram o pedaço da terra que tinha uma jazida de argila. E meu pai deu para eles. E aí a Igreja Brasileira denunciou meu pai, em 1960, como comunista. E aí meu pai foi perseguido, nós fomos torturados, meu pai foi preso, a minha família, eu tive que ir aos 5 anos de idade para a escola de freira para não morrer, enfim. Então, foi uma saga que durou muitos anos, até 79. E quando começou a abertura, é que eu fui rever meu pai. Mas esse vídeo tem som dessa tortura que a gente sofria, nós, meus irmãos e eu, dentro de uma Kombi. Eles colocavam a gente para sentar no banco da Kombi e falava que era para a gente contar onde estava meu pai, porque senão ele ia bater a Kombi na árvore. Quando chegava bem pertinho da árvore, ele freava. E quando que ele freava, a gente rolava, caía, batia, minha irmã cortou o rosto. Então, tem assim, isso ficou muitos anos na minha cabeça. E quando eu fiz a filmagem e apresentei esse trabalho, eu fui como se estivesse tirando. Eu não entendia por que eu estava fazendo, eu não tinha consciência. Só fui saber mesmo que isso que acontecia, porque eu mostrei o vídeo para minha mãe ficou chocada, como que eu, muito pequena, eu podia ter retratado tão bem uma coisa que tinha de fato acontecido. Pode passar. Tá. Então, deixa eu ver o que tem mais aí. Eu vou passar mais rápido. Isso aqui são intervenções que eu fiz, colaborativas. Pode passar. Em Passa Quatro, Minas Gerais, pode passar. Pode isso aí também com tinta fosforescente, essa ideia do sem risco, sem perigo, essa dualidade da palavra. Pode passar. Isso também são instalações específicas para lugares específicos, que eu usei gaiolas apreendidas do IBAMA. Pode passar. Isso tem no livro. Isso é uma intervenção que eu fiz na Bienal do Fim do Mundo, em Ushuaia, por causa dos castores. Eles matam castores na Argentina, eles não comem castores. E aí eu achei que é uma crueldade, porque o governo paga para cada pessoa que mostra o rabo de um castor, e eles pagam 270 pesos. Pode passar. Pode passar. Essa é uma instalação que eu fiz também, que é sobre... chama Lá Vou Eu no Meu Eu Oval, que é um palíndromo da Marina Wisnik, que eu achei muito interessante, que é essa coisa do ciclo, que eu usei desenhos que eu coletei durante 15 anos do meu filho e desenho que eu coletei 15 anos da minha filha. Pode passar. É uma videoinstalação que tem a ver com a minha história, com a história dos meus filhos. Pode passar. E esses ovos não eram ovos, eram cascas de ovos que eu usei
trabalhei com a comunidade limpava os ovos para mim e usava a parte de dentro para fazer bolo, para vender, enfim. Pode passar. Isso é um trabalho que eu fiz no México, na cidade do México, que eu chamei de estruturação, que era sobre os camelôs da cidade do México. Tem muito camelô. E quando eu cheguei no México, só tinha polícia para todo lado. Eu pensei que era até uma revolução. Aí me falaram que eles tiraram o camelô. Então, eu resolvi andar com os camelôs, com a forma dos camelôs, que essa estrutura tinha a forma dos camelôs. Pode passar. E depois, no final, eu estava dando um curso na Escola de Arte, em São Carlos, que é a primeira escola de arte das Américas, e eu dei um curso sobre o Hélio de Sica. Aí, no final, eles resolveram fazer uma camiseta com as cores da mangueira, e a gente fez um ninho com o resto, as sobras das estruturas que a gente tinha feito. Pode passar. Era o ninho. Pode passar. Isso é uma outra instalação que eu usei com as cascas dos ovos, e ele estava falando sobre essa questão da pulsação da vida. Pode passar. Os ovos vazios. Pode passar. Pode passar. Isso é uma intervenção que eu fiz na Bolívia, que é uma intervenção permanente, na cidade onde tinha muito... Eu escolhi um trecho da cidade onde tinha muito acidente de caminhões. Pode passar. Então, eu usei as pedras, os seixos da cidade para criar 100 linhas, 100 riscos. Pode passar. Pode passar. Isso é com um trabalho colaborativo. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais rápido. Isso também são trabalhos que eu vou... Pode passar. Isso aqui é um trabalho que eu refiz em São Paulo em 2008, mas eu tinha feito nos Estados Unidos, que era os gados que saíam da parede. Pode passar. E pode passar. Eu comecei a trabalhar com esse piso reflexivo nas instalações, que era para usar o site, o lugar, e o piso era reflexivo e criava vários desenhos com a luz do sol. Pode passar. Esse espelho reverberava na parede, criava desenhos. Pode passar. E tinha um grupo performático que performava todos os dias, ativava esse espaço todos os dias. Pode passar, pode passar. Aqui, eu acho que tem muita coisa ainda para passar, que eu produzi muito. Aqui em Fortaleza, que eu criei uma fortaleza, eu usei tudo que eu fiz em Fortaleza, foi usando a cidade como referência para a criação. Então, eu criei essa escultura que ela cortava 3 espaços, porque dava o nome à cidade, que é Fortaleza. Pode passar. E também usei velas, porque o Ceará, Fortaleza, é onde tem mais fábrica de velas que eu já vi na minha vida, porque eles têm lá uma coisa com o padrinho Cícero, né? E aí eu fiz esse trabalho com velas. Pode passar. E eu refiz a minha terra, my land, lembra? Your land. Lá também, que a terra do Ceará é cinza. É como a terra da Califórnia. Pode passar. Vou só passar os slides rapidinho. Só passar os slides, só para vocês irem vendo
das últimas coisas que eu só fiquei mostrando do lado de trás. Pode passar mais rápido. Pode mais rápido. Vários trabalhos esse do Vale a Vale do Rio Doce, que foi uma exposição interessante que eu trabalhei com a água, que é a água de mangue. Pode passar. É a água de mangue que eu desenvolvi uma espécie de é uma água, né? É uma água com cor. Pode passar. Pode passando, pode passando. E essa é a instalação que está no Rio Grande do Sul, que eu levei para lá, que são velas de 21 dias, que cada uma é uma forma. Pode passar. Essa exposição é super bonita também. Pode passar rapidinho. Eu fiz em Belo Horizonte, sobre conhecimento, sobre palavras, sobre a criação. Esse trabalho é sobre a criação, na verdade. Pode passar. Pode passar. Esses são livros que eu fiz quando eu mudei para São Paulo. É uma biblioteca, os prédios da cidade é como se fosse uma biblioteca. Pode passar. Tem no livro, a foto é até melhor do livro. Pode passar. Eu trouxe o livro, acho que não tem, pode passar mais rápido. Esse aí é uma exposição que eu fiz só sobre o ouro. Esse é a Bienal Sur, que eu fiz sobre a palavra água. Pode passar. Pode passar. Essa é a exposição que eu fiz da Carbono só de palavras. Pode passar mais rápido. A realidade desigual, eu acho que agora é a última palavra. Pode passar mais. Vita, que eu fiz umas palavras retiradas dos galhos de árvore. Tudo é amor, que é também feito de galho. Isso aqui na pandemia eu fiz pulmão de ouro, que é uma folha que eu folhei a ouro e é a folha da baunilha. Pode passar, vou passar. Pode passar rápido agora. E esses são os trabalhos com filtro de ar-condicionado de carros usados. Pode passar, pode passar. É bem rapidinho, pode passar. Isso aí são as palavras que eu... Pode passar, pode passando, que é tudo a mesma coisa. E aí, acho que a última, essa palavra com... Nossa, ainda tem mais coisas. Essa última é a minha instalação do MAN em São Paulo, que eu fiz o skyline da cidade com poluição e o piso com esse espelho que refletia o pisar, né, no chão e ia para o teto e dava essa impressão da cidade. Pode passar. A cidade poluída, tá vendo? Pode passar. Acho que é possível que não acaba. Pode passar? Então no final é isso. Acho que tem que ter coragem para fazer. Gente, é realmente uma pena a gente ter que te apressar, foi uma pena. Hoje é um dia inusitado, tem ainda o lançamento do livro dos alunos. Bom, queria te agradecer imensamente de ter vindo, ter aceitado o meu convite, e a gente abre um tempinho de conversas para algumas perguntas, tá bom?